polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência. Polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência é um assunto bem prático, bem fácil, então não se preocupe, a gente vai trabalhar ainda com algumas regrinhas de polígonos que vocês viram até o dia desse primeiro teste. Eles vão existir, aquela soma dos ângulos internos, medida do ângulo interno, soma dos ângulos externos, medida de cada ângulo externo e tudo mais. Mas, claro que vai ter. Claro que vai ter. Então, não tem como não ter esses cálculos. Então, vamos lá. Um polígono está inscrito em uma circunferência se todos os seus vértices pertencem à referida circunferência, como mostra na figura. Então, você tem aqui o seguinte. Você tem um triângulo que está inscrito em uma circunferência. Por que eu digo que ele está inscrito? Porque todos os vértices, o vértice A, o vértice B e o vértice C, estão sobre a circunferência. Então, se eles estão sobre a circunferência, eu tenho um polígono inscrito. Os vértices, ok? Então, como é que eu vou ter ideia se realmente ele é um polígono inscrito? O polígono está no interior da circunferência. Então, eu vou diferenciar dessa maneira. Agora, tenha cuidado para não ter esse problema daqui, tá vendo aqui no zoom? Esse polígono daqui, esse aqui, do lado direito, esse quadrado, ele não está inscrito na circunferência. Ah, mas o senhor falou que ele basta estar no interior da circunferência, ele é inscrito. Mas os vértices devem pertencer a essa referida circunferência. Então, você vê que os vértices A, B, C e D, eles não estão sobre a circunferência. Então, se eles não pertencem à circunferência, ele não é um polígono inscrito. Ok? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Então, para ser um polígono inscrito, os vértices devem pertencer a tal circunferência. E um polígono está circunscrito a uma circunferência se todos os seus lados forem tangentes a essa referida circunferência, conforme a figura abaixo. Então, aí a gente vai ter que lembrar daquela palavra. O que significa tangente? Tangente é que a circunferência, a reta, o segmento de reta, ela toca em apenas um ponto da circunferência. Então, por exemplo, se eu tenho uma circunferência, presta atenção, Marcos, depois a gente conversa. Se eu tenho uma circunferência e eu tenho uma reta que toca em apenas um ponto nela, eu tenho uma reta tangente. Então, essa reta R é tangente a essa circunferência, que ela toca em um ponto. Lembra? Se ela passa em dois pontos da circunferência, é uma reta secante. Então, se ela corta a circunferência em dois pontos, então eu digo que essa reta é uma reta secante. E se a reta não toca na circunferência, ela é uma reta externa. Então, o que está acontecendo? Os segmentos que formam os lados da figura, eles estão tangentes à circunferência. Repare que eu tenho um triângulo que está externo e uma circunferência no interior. Repare que esse lado aqui, esse primeiro lado aqui, toca a circunferência em apenas um ponto. O outro, a mesma coisa. E o terceiro lado, a mesma coisa. Então, como é que você vai também verificar se o polígono ele é tangente à circunferência, ele é circunscrito a uma circunferência, a circunferência vai estar no interior desse polígono. E aí eu vou chamar mais uma atenção. Então, essa primeira figura aqui do lado esquerdo não é uma figura circunscrita. Esse quadrado não está circunscrito. Ah, mas o senhor falou que a circunferência tem que estar no interior. Bom, ela está no exterior, mas os lados desse quadrado não são tangentes a essa circunferência, ou seja, não toca em um ponto da circunferência. É isso que eu tenho que ficar atento. Então, polígono inscrito, o polígono vai estar no interior da circunferência, mas os seus pontos que formam os vértices, eles devem pertencer à circunferência.
E os polígonos circunscritos, a circunferência está no interior do polígono. Então, o polígono ele tem que ter os lados tangentes a essa circunferência. Vamos continuando. E aí eu tenho duas propriedades apenas para esses polígonos circunscritos e inscritos. Vamos lá. Para os polígonos regulares, temos duas propriedades importantes quanto à sua relação com uma circunferência. Primeira propriedade, que todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Então, qualquer que seja o polígono, um heptágono, um icoságono, o dodecágono, o pentadecágono, ele pode estar inscrito a uma circunferência. Então, se eu tenho ele regular, lembre-se que regular, ele possui todos os seus ângulos e todos os seus lados congruentes. Então, aí eu tenho uns exemplos. O triângulo equilátero inscrito, o quadrado inscrito e o hexágono regular inscrito. E a segunda propriedade é que todo polígono regular pode ser também circunscrito a uma circunferência. Então, está aí a mesma coisa. Eu tenho um triângulo equilátero, circunscrito, quadrado circunscrito e o hexágono regular circunscrito. Continuando. Agora vamos especificar os polígonos regulares inscritos. E a primeira coisa que a gente vai fazer um cálculo é o cálculo do ângulo central. Esse é facílimo. E aí, Rose, você que estava perguntando se vai ter cálculo, vai. Mas o cálculo é bem bobo. Então vamos lá. Percebe-se que todo polígono regular possui um centro que coincide com o centro da circunferência. Então a primeira coisa que a gente vai ter que observar é que o centro do polígono regular ele vai coincidir com o centro da circunferência. Logo, eu vou formar aqueles ângulos centrais que a gente estudou lá no início. Ângulo central é o ângulo que possui o vértice no centro da circunferência, lembram? Então, como é que eu calculo o ângulo central? Ele tem a mesma medida do que do arco. Mas aqui é bem mais fácil. Toda vez que eu calcular o ângulo central de qualquer polígono regular, eu tenho que lembrar que uma circunferência, na sua forma completa, na sua forma cheia, ela mede quantos graus? 360, não é isso? Isso. Então, uma circunferência, uma volta completa de uma circunferência mede 360 graus. Então, se uma volta completa mede 360 graus, eu simplesmente vou dividir esse 360 graus pelo número de lados do polígono. E aí eu encontro qual é o ângulo central de tal polígono inscrito na circunferência. Então, aí você tem a fórmula, ó. Ângulo central é igual a 360 dividido pelo número de lados. Então, por exemplo, quanto é que mede o ângulo central dessa primeira figura daqui, que é o triângulo equilátero inscrito? Então, dessa primeira figura, você tem aqui, ó, ângulo central vai ser igual a 360 dividido pelo número de lados que ele tem, que é 3. Então, ele vai ter um ângulo central de quantos graus? Oi? Pronto. Então, estão vendo aí, ó, primeira fórmula, facílima. Encontrar ângulo central, rapidinho. Quanto é que mede o ângulo central? Vou tirar uma figura fora daí. Quanto é que mede o ângulo central de um dodecágono? Para ver se vocês lembram aí qual é a figura, qual é o polígono. Quanto é que... muito bem. Dodecágono é um polígono de 12 lados. Então, o ângulo... Isso. Então, eu vou 360 graus dividido por 12. Então, o ângulo central do dodecágono é igual a 30 graus. Muito bem. Estão vendo? Então, uma primeira fórmula que eu já tenho aí. Ângulo central é igual a 360 graus. Esse 360 graus, só lembrando que corresponde à circunferência, uma volta, dividido pelo número de lados. Pronto. Primeira fórmula dada. Fácil, fácil. E aí você tem alguns exemplos. Então, o ângulo central aqui do triângulo 120, do quadrado ele 90
e do hexágono 60 graus. Isso. Então vamos lá. Agora é o seguinte, eu quero ver como é que vocês vão se sair. Eu expliquei, vocês já... Oi, fale. Pronto, olha só. Não, não falei nada demais ainda não, eu só estava falando sobre a fórmula. Você ouviu a fórmula? Chegou a ouvir a fórmula? Pronto. Não tem mais nada, não falei mais nada ainda demais. Agora a gente vai fazer o pequeno exercício daqui. Então vamos lá, olha só. Vocês já conhecem tudo a respeito de qualquer polígono regular, ok? A única diferença é que agora você está com um polígono inscrito na circunferência. Esse daí é um triângulo equilátero, ele já está muito bem, ó, ele está deixando bem claro que é um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Você já sabe o que é um triângulo equilátero, vocês já estudaram, ok? Você sabe quais são as propriedades do triângulo equilátero, agora é a vez de vocês. Você tem aí o seguinte, eu quero que vocês determinem para mim o valor de x, y, z e t. Observem detalhadamente cada um deles. Eu vou dar 2 minutinhos aí, ou 1 minutinho, acho que 1 minuto já é o suficiente para vocês determinarem para mim. E depois eu vou pedindo explicação para vocês como é que vocês encontraram tais valores, ok? Resolve aí essa questão 13, baseado em todo o conhecimento de vocês. Não falei a resposta não, viu? Quando terminar o tempo, aí eu inicio a pergunta para ver como é que vocês se saíram. Tá mudo mesmo, eu dei um tempo, Israel. Presta atenção no que o professor está falando. Tá mudo porque eu estou esperando vocês resolverem. Tô dando um tempinho. Pronto. Se é hora de entrar, o assunto já foi dado.
Depois a gente fala sobre o teste, que ainda tem segunda chamada. Pois é, segunda chamada aos retardatários. Vamos lá. Qual foi o valor de x que vocês encontraram? Responde aí para mim. Por que, Júlia? Me explica aí. Fala no microfone. Oi. Ah, desculpa, Júlia. Pronto, pode ser. Desculpa, Júlia. O microfone não funciona, né? Isso, correto. Todos os ângulos. Se ele é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos são congruentes. Então, 180 dividido por 3, 60 graus. Isso mesmo. Qual o valor de y? Digam aí, quem é que vai me dizer qual o valor de y? Isso, por quê? Que valor de y é 120? Quem é que me diz aí primeiro? Isso, é o ângulo central. Correto, Eduardo. E o valor de z e t, vocês concordam que são iguais? Por quê? Eles são iguais, né? Eles são congruentes, mas por que que eles são congruentes? Você pode dar várias explicações aí, tem várias. Ok? Vou deixar uma bem clara para vocês. Primeira, porque esse segmento aí de O do centro que vai até C, ele é bissetriz. Então quer dizer que ele pegou o ângulo e dividiu ao meio. Então o valor de t seria 60 dividido por 2, que dá 30. Não é isso? Correto. E o valor de z é a mesma coisa que o valor de t. Ou você pode usar um triângulo isósceles. Esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Pequenininho aqui, ó, é um triângulo isósceles. Se você já tem aqui para y 120, restou quanto? 120 para 180, falta 60, dividido por esses dois que são iguais, dá 30 para cada um. Então vamos lá. Essa questão daqui, a gente não tem cálculo não, nós temos explicações para ele. Então x é 60 graus, porque os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos congruentes. Então é 180 dividido por 3. Então isso daqui, ó, e eu tenho 180 dividido por 3. Ok? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, se eles são todos congruentes, se ele é um triângulo equilátero, e equiângulo, quer dizer que os lados e os ângulos são congruentes, tá aí. O valor de y vai ser 360 dividido por 3, que dá 120 graus. Ele é o ângulo central. Ok? Ele é um ângulo central. Continuando. O valor de z e t são iguais, então z tem o mesmo valor de t. Se z tem o mesmo valor de t, você pode fazer assim, ó. Os ângulos que você tem aí, 120 mais z mais z, que eles são iguais, então z é igual a t, é igual a 180 graus. Então 2z vai ser igual a 180 menos 120. Eu nem precisava fazer isso.
que é igual a 60. Z vai ser igual a 60 dividido por 2. Z vai ser igual a 30. Então, se Z é igual a 30, T também é igual a 30 graus. Ok? Tá aí. Mais uma questão só para vocês fazerem. E aí a gente vai passar para a próxima parte. Vamos lá. Agora eu quero ver como é que vocês vão se virar. Tudo também baseado em todo o conhecimento que vocês têm de polígonos. Eu quero o valor de x, de y, de z, que é a resposta da letra A. Depois na letra B ele pede a medida do menor arco. Lembrando que arco é isso aqui, ó. Todos os arcos são iguais, não é isso? Porque é um polígono regular. E é só lembrar de uma coisinha. O arco tem a mesma medida do ângulo central. Não esquece desse detalhe, a gente estudou isso. Vai lá, responde aí. Última parte, e o restante vai ficar para vocês resolverem sozinhos. E aí, a gente vai avançando. Acabou? Responda todas as três letras, A, B e C. Responde aí, A, B e C. Quando eu falei da letra B, eu praticamente dei a resposta para a letra C também. A letra C não é cálculo. Ó, quando eu fiz a demonstração daqui, ó, lembre-se, arco é essa parte aqui delimitada da circunferência, tá vendo? Então isso aqui também é um arco AB. Então, aí eu lembrei para vocês, o arco tem a mesma medida do que do ângulo central. Essa é a dica. Se vocês repararem também, uma dica aqui, ó, é a mesma coisa do triângulo que nós vimos na questão anterior, do triângulo equilátero. Se você reparar esse Z e esse Y têm medidas iguais, não é isso? Que formam um triângulo que isósceles, não é isso? Ele vai ter medidas iguais. Esse valor do ângulo central aí você vai conseguir descobrir fazendo o quê? 360 dividido pelo número de lados do polígono.
Vamos lá, para a gente não perder tempo. Qual o valor de x? Correto, Eduardo. Isso. Ele é ângulo central, não é isso? Se ele é ângulo central, então o valor de x vai ser igual a 360 dividido pelo número de lados que tem esse polígono. E esse polígono daí é o quê? É um octógono regular, então dividido por 8. Então o valor de x é igual a 45 graus. E aí, qual foi o valor de y e de z? Eles não são iguais? Não. Z e y são iguais. Ele não é igual a z, a x, desculpe. Não é igual a x. Lembre do triângulo aqui, ó, isósceles. Faça a mesma coisa que eu fiz, ó. Se z e y é igual, você pode fazer assim, ó. O valor de x mais o valor de z mais z de novo, porque se eu botar mais y, y é igual a z. É igual a quanto? 180 graus, não é isso? Por que igual a 180 graus? Porque a gente está trabalhando com esse triângulo que está aqui, ó. Então preste atenção que a mesma coisa vocês vão fazer, ó, para esta questão daqui, ó. Cadê questão? Vou ler a questão 5, 15. Não, vai dar em graus e minutos. Então vai ficar assim, ó, 2e. Você dividiu por 2? 180 graus menos o 45 graus. Você não dividiu. Não, Rose. 180 menos o valor de x. Qual foi o valor de x? 45, não é isso? Você usou a fórmula do... Foi quem? Júlia? Foi Júlia Moraes. Não, Júlia, você não tem como fazer pela fórmula do AI, porque é o seguinte, o AI seria esse aqui, ó, esse ângulo na sua forma completa. Aí você teria que pegar, por exemplo, o AI e dividir por 2. Seria mais trabalhoso, entendeu? Porque, por que tem que dividir por 2? Porque esse segmento que vai de O até B, ele é bissetriz. Agora, se você pegar esse aí que você conseguiu aí e dividir por 2, você vai encontrar a resposta. Então, não é o resultado de aí. Então, 2e vai ser igual... Deu quanto aqui? 145, 180 menos 45, 155, 135, não é isso? Pronto, mas não está errado não. Só que você tinha que finalizar, ok, Júlia? Você tinha que finalizar. Você tem que lembrar que o AI, ó, ele vai dar esse ângulo interno aqui, ó, tá vendo? Que eu estou mostrando, ele vai dar esse ângulo. Só que esse ângulo, ele está cortado por esse segmento que forma esses triângulos aqui, ó. Então, você vai pegar esse aí e vai dividir por 2. Aí você vai encontrar essa mesma coisa que eu vou encontrar aqui. O AI não deu 135? Responde aí para mim se não foi isso. Pronto. Então, você vai pegar o Z 135 dividido por 2. Pronto, só que você não pode colocar vírgula 5, porque não é 5 minutos. É 67 graus e meio. Meio grau corresponde a quantos minutos? Se 1 grau corresponde a 60, meio grau corresponde a quanto? 30, isso aí. Então, 30 minutos. Cuidado, não fique colocando 67. Quando você encontrar 67,5, não é 67 graus e 5 minutos. Está errado. São 67 graus e meio. Então, 67 graus, meio minuto. Meio minuto que corresponde... meio grau. Meio grau que corresponde a 30 minutos. Deixa eu apagar aqui para corrigir isso aqui que ficou feio.
Então, 67 graus e 30 minutos. Ok? Pronto. Melhor ainda. Vamos ver aqui a próxima etapa dele. Letra B. Letra B você tem o seguinte. Determine a medida do menor arco. Qual é a medida do menor arco? AB. Qual é a medida dele? AB, BC, CD. Isso. Muito bem, Julia. Ele tem 45 graus porque a medida do arco é a mesma medida do ângulo central. Então, quer dizer que AB é igual a 45 graus, que foi o valor de x que nós encontramos. Se x, que é o ângulo central, mede 45, AB também mede 45, que é a mesma medida do arco. E aí foi a explicação para a resposta da letra C. Podemos afirmar que um octógono regular inscrito em uma circunferência delimita na circunferência 8 arcos congruentes? Sim, não é isso? Pois os arcos vão ser delimitados pelo ângulo central. Então, ó, sim. Os arcos serão... Desculpe minha letra, viu, gente? Pelo ângulo central. Bom, vamos avançando aqui para a gente não ficar parado. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que todo aquele conhecimento que vocês têm antes dos polígonos anterior, ele vai servir para as questões posteriores, que vocês vão ver aqui agora. Então, bora lá. Então, por exemplo, a questão 17, daí por diante. Eu não coloquei a questão 15, mas... Tá nada. Mas eu vou colocar depois. Bora lá. É nessa daqui que eu quero chegar na página 111. Mas deixa eu só dar um clique aqui para vocês. Por exemplo, na letra C, na página 111, da questão 17. Para vocês, quando vocês forem resolver, vocês não ficarem perdidos. Lembrem-se que nós estamos trabalhando com polígonos regulares, ok? Inscritos e circunscritos na circunferência. Então, por exemplo, essa questão daí, a letra C, ela pode servir tanto para a letra A como para a letra B. Como é que eu vou encontrar esse valor de x? Como é que eu vou encontrar esse valor de y? Pois bem, aqui você está vendo que ele está formando um losango. Losango não é um polígono regular. Então, que fique bem claro. Então, ele não pode ser inscrito numa circunferência. Mas, eu sei o seguinte, ó. Nesse caso daqui, eu tenho, cadê? Esse ângulo aqui, ó. E aí eu posso usar o AI, não é isso? Que é o SI dividido pelo número de lados. Aí eu vou ter que calcular o SI. Quando eu encontrar ele, eu vou encontrar a mesma forma de K. Então, o que é que acontece aqui, ó? Esses valores aqui, eles vão delimitar para mim até encontrar uma circunferência completa. Aqui, ó, tá vendo? E aí eu consigo determinar o valor de x. Esse valor de y é justamente isso que vai acontecer, que é o mesmo daqui de cima, ó. Tá vendo? Então, perceba que aqui eu tenho uma circunferência. Pronto, Eduardo, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, eu tenho aqui um pentágono regular. A primeira coisa que ele fala na questão é a seguinte, ó, determine a medida dos ângulos indicados. Aí tem o grupo A. As imagens a seguir são formadas por polígonos regulares. Então, você tem que entender que todos esses polígonos que estão formando aí, no caso, os que estão mais escuros, viu? Só lembrando que o losango não é um polígono regular. O que é regular aqui é o pentágono. Quanto é que mede o AI do pentágono? É isso que você vai fazer. Você vai encontrar o AI do pentágono, que vai ser essa medida daqui.
Isso aqui é o AI. Quando você encontrar, vai ser a mesma medida daqui. AI. Esse y que está aqui embaixo é o mesmo y daqui, ó, dessa figura. Observe que se eu somar tudo aí, vai dar quanto? 360 graus, não é isso? Correto? Agora, uma outra coisa também importante. Olha só. Uma outra dica daqui. Se você pegar aqui, que aqui também é aí, ó. Aí, isso aqui é até mais fácil. Aí também aqui, ó. Esse valor que você vai encontrar aqui é o que falta para completar que ângulo? Um ângulo de 60 graus, correto? Então vamos encontrar qual é o AI. Eu sei que o SI do pentágono é 540 graus. A gente já fez tanto que eu já memorizei. Okay? Então AI vai ser igual a quanto? 540 dividido pelo número de lados. Então quer dizer que o AI dá 108 graus. Pronto. Então quer dizer que esta medida daqui, deixa eu apagar aqui, e aqui, medem 108 graus. Então aqui mede 108 e aqui mede 108. Vocês concordam que o que falta para aqui, para completar isso aqui, é quanto? Eu somo tudo, vai dar quanto? 360 graus. Correto? Não é isso que eu tenho que investigar? Pronto. Então vamos fazer o seguinte, ó. 108 graus mais 108 graus, tá aqui, mais, vamos chamar aqui de A, eu não posso dizer que é igual a x porque o losango não é o mesmo, mais A é igual a 360. Por que que é igual a 360? Porque isso aqui é uma circunferência, ó. Eu formo um círculo se eu juntar todos esses três ângulos. Então, A vai ser igual a 360 menos 216. A vai ser igual, me diz aí quanto? 144 graus. Pronto. Qual é a propriedade? Me lembra aí das propriedades do losango. Ele é um paralelogramo, concorda comigo? Ele não é um paralelogramo, o losango? Significa que se eu pegar esse A, o que acontece com o paralelogramo? Vou disponibilizar assim, eu já estou gravando ela. Significa que se eu pegar os dois ângulos consecutivos mais y, ele vai dar igual a 180 graus. Então, o valor de y eu já vou descobrir, ó, 180 graus menos 144. Então, y vai ser igual, dá quanto aqui? 36 graus, correto? Pronto. E aí eu já encontro aqui, ó, esse valor lá em cima já vai me ajudar a descobrir quem é o valor de x. Então, apago esse y aqui que eu já descobri qual é o valor dele. Aqui mede 36 graus. E aí eu já tenho o quê? Esses, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e x. A soma deles todos dá igual a quanto? Responde aí para mim. Não, mas aí é uma circunferência, ó. Lembra, ó. Ó. Isso, Júlia. 360. Então, como é que você vai descobrir o valor de x? Você vai pegar 36 mais esses dois aí que aparecem aí é o quê? Esse 108 graus está aqui, ó. 108 graus mais 108 graus, tá vendo? Mais x. É horrível escrever aqui nesse cantinho. Deixa eu tentar escrever em outro canto.
Bora lá. Então vai ficar assim, ó, 36 mais 108 graus, mais 108 graus, mais o x, tudo isso somado dá 360 graus. E aí a gente vai encontrar qual o valor de x. Então, x vai ser igual a 360 menos 108 mais 108, a gente já viu que dá 216. 216 mais 36 dá quanto? 252. É isso mesmo? É. Mais 108 mais 36. Olha aí se não dá 252. Isso. Agora só falta a gente fazer 360 menos 252. Dá quanto? Olha, o mesmo ângulo. A gente perdeu esse tempo todo para dar o mesmo ângulo do AI. 108 graus. Tá aí. Ok? Vocês vão usar essa mesma regrinha para fazer a letra A e a letra B dessa questão 17. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 4 minutinhos é o tempo que eu tenho para explicar a última parte e a última propriedade. Ok? Vai estar disponível essa aula, não se preocupem não. Não é difícil, é complicado porque você tem que ter o raciocínio de tudo que a gente trabalhou. Ok? Então estão vendo aí por que eu tenho que saber, eu tenho que aprender, eu tenho que exercitar todas aquelas questões anteriores para quando chegar aqui não ficar perdido. Eu vou usar o que para poder encontrar essa medida? Esse é o problema. Vamos lá. O grupo B eu vou fazer a letra B, porque a letra A vocês vão matar logo de cara a resposta. Ok? Vocês vão ver essa propriedade. Quer ver? Dá uma olhadinha aí no livro, na página 110, lá na parte lá em cima, entre em ação. Na página 110, ele tem assim, ó. Aqui ele só quer demonstrar. Não é para demonstrar, a gente já sabe. A soma da medida dos ângulos opostos, okay, de um quadrilátero inscrito na circunferência é igual a 180 graus. Então, todo quadrilátero inscrito numa circunferência, os ângulos, a soma dos ângulos opostos vai ser igual a 180 graus. Então, como B e D são ângulos opostos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somá-los igual a 180 graus. Então, vou fazer o quê? 2x mais 24 graus mais 4x mais 18 graus igual a 180. Feito isso, aí você encontra o resultado rapidinho. Então, 2 mais 4 dá 6x. 24 mais 18 dá 42. Então, 180 menos 42 graus. 6x vai ser igual. 180 menos 42 dá quanto? 100 e... Só falta esse, Marcos. Divide aí 138. Divide aí 138 por 6 agora. Dá quanto? Pronto. Encontramos aí o valor de x. Ok?